Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você quais são os passos para a abertura de empresa do seu negócio digital. Os cuidados que você precisa ter, como é que a Tactus cuida de tudo para você e o que é que você precisa fazer quando você tiver o seu negócio então legalizado. Então fica comigo, mas já deixa o seu like para você não esquecer, tá bom? Vamos lá. Então o primeiro passo é entender claramente como é que é o seu negócio. Então, quando começa um processo de conversa de um sócio da Tactus ou de algum profissional que vai fazer esse primeiro atendimento, nós vamos entender o que é que de fato você faz, quais são seus objetivos estratégicos, que tipo de atividade você vai ter, qual é o seu modelo de negócio digital. Então, muitas perguntas serão feitas para poder identificar isso. E também em relação ao negócio como um todo, como por exemplo, se tem sócio, se tem processos de parceria, qual é a plataforma que pretende ou que já utiliza, se já, por exemplo, está operando, porque muita gente, por exemplo, está operando na pessoa física, ou tem um MEI, e aí tem situações específicas que precisam ser analisadas. Por exemplo, tem um MEI, quanto é que faturou com aquele MEI? Qual foi o período de abertura, quanto teve de faturamento, quais foram os saques que foram feitos de comissão, como é que tinha a empresa conectado com a plataforma. Então, todas essas perguntas, elas se fazem necessárias para poder definir a melhor solução para o seu caso. E aí, com base nisso, nós vamos determinar o tipo de empresa que é melhor, como é que vai ser feita a abertura dessa empresa e os procedimentos que se seguirão a seguir. E aí, dentro desses procedimentos, basicamente, você vai ter o registro do seu contrato na junta comercial, você vai ter o seu CNPJ e você vai ter uma inscrição municipal. Na maioria dos casos, são os 3 principais documentos. Na inscrição municipal, sai uma autorização da prefeitura, tanto para você fazer a emissão de nota fiscal, como para você ter o seu negócio, então, liberado para operação. Em alguns casos, também tem a inscrição estadual. Principalmente quando a pessoa vende produtos digitais, então quer seja produtos físicos, encapsulados, ou também vende, por exemplo, e-books, que depende de ter uma inscrição estadual. Então, nesses casos também vai ser avaliado, e se tiver que ter inscrição estadual, vai ser constituída uma inscrição estadual também para o seu negócio. Então, feito esse processo, você vai ter a sua empresa aberta. Qual é a opção que você tem para a abertura de empresa? Você pode abrir na sua casa, se você tiver autorização para isso, se for possível, né? Não tiver nenhum tipo de restrição, ou você pode utilizar uma sede virtual. Nesse caso da sede virtual, a Tactus disponibiliza isso gratuitamente para os nossos clientes. Ou seja, você pode utilizar a nossa sede e nós temos todo um processo de recebimento de correspondências, de envio dessas correspondências para os nossos clientes. Então, aquilo que chega é escaneado e enviado para o cliente, qualquer informação que chega, inclusive fiscalização que chega às vezes, tudo isso é feito o atendimento dentro da nossa sede virtual. E você não tem custo nenhum com relação a isso. Mas existe uma regra. Nós temos uma autorização para poder fazer isso dentro da prefeitura e para cada nova inscrição, eu assino essa autorização de cada cliente. Quando esse cliente, porventura, cancela o contrato por qualquer motivo, ou simplesmente deixa de pagar pelos serviços da Tactus por algum motivo, simplesmente essa inscrição municipal ela vai ser bloqueada na prefeitura. Então, precisa tomar muito cuidado, porque sem inscrição municipal você não consegue emitir as suas notas fiscais. E a sua empresa entra numa situação de ilegalidade. E também é uma taxinha da prefeitura anual que vai ser cobrada para poder manter. É um valor bem baixinho. Inclusive, semana passada chegou os carnês da galera e nós já mandamos para todos os nossos clientes que utilizam esse tipo de serviço. Então, o serviço é gratuito e, inclusive, você tem ali um documento para você apresentar, para fazer cadastros, para você poder abrir a sua conta bancária, tudo que você precisa, você tem uma documentação legal em relação a esse procedimento. Ponto. Então, feito isso, você tem a sua empresa aberta, quer seja a sede sua, quer seja a sede virtual, você definiu todo esse processo, a sua empresa está aberta. Resolveu o seu problema? Não. Isso é apenas o começo da sua história empreendedora. A partir de então, nós vamos ter procedimentos que vão ser seguidos, que podem ser desde uma regularização de um MEI, no caso, se você estourou o faturamento, desde uma regularização de saques pendentes que você tem numa plataforma, se você vinha operando como pessoa física. Então, nesse processo, você vai ter uma pessoa
que vai cuidar do seu negócio digital, vai conversar contigo, já vai ter todo o histórico do que foi tratado desde o início do processo e, consequentemente, vai sequenciar as próximas etapas. E esse é um processo muito importante, porque na linha intermediária desse processo, nós temos o que é necessário para essas coisas acontecerem. Por exemplo, você vai precisar de um certificado digital. Então, nós vamos indicar a certificadora para você fazer seu certificado digital. Esse certificado digital vai permitir que nós tenhamos acesso às informações da sua empresa e vai permitir que você emita a nota fiscal eletrônica da sua empresa. Você também vai ter que entender se você vai ou não adotar uma automação. Se você tem um fluxo, por exemplo, de muitas vendas, você pode adotar uma automação que vai agilizar facilmente o processo de emissão de documentos fiscais necessários da sua empresa. Se você é um infoprodutor, por exemplo, e aí você tem lá um volume médio de, sei lá, 200 vendas por mês. Imagine você emitir 200 notas fiscais. Fica meio inviável você fazer isso manualmente. Então a automação ela faz isso automaticamente. E isso nós também cuidamos para você. Nós indicamos qual a melhor automação aplicada a cada tipo de negócio digital e você faz a assinatura dessa automação e, consequentemente, você tem ali o resultado depois dessa automação quando ela está rodando. Então isso facilita muito o processo. E a Tactus ajuda todo esse processo porque nós estamos conectados direto com essas empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, tendo o certificado digital, tendo automação rodando e você abrindo a sua conta bancária, você vai transformar os seus dados anteriores na plataforma para os dados da pessoa jurídica e você vai então ter a legalidade dos dados financeiros dentro da plataforma. E aí é seguir as instruções. Como é que são dadas essas instruções? A Tactus tem um processo que nós chamamos fase de onboard de cliente. Nessa fase de onboard, o cliente ele passa por um processo de orientação, de educação, e ele vai receber todas as informações necessárias aplicadas ao negócio dele. E vai ter um acompanhamento mais próximo nessa fase para que ele se sinta mais seguro, para que ele tenha as informações de forma mais rápida e para que ele possa, por exemplo, não cometer erros. Porque a falta de experiência empreendedora nos processos burocráticos pode fazer ele cometer erro. Por exemplo, emitir uma nota fiscal errada, configurar alguma coisa errada na própria automação, por exemplo, na parte de legalização de saldos anteriores que tinha, pode cometer um equívoco, isso pode dar problema. Então, desde entender claramente como é que vai ser essa parte tributária, quanto que você vai pagar de imposto, qual é a melhor forma de encaixar o faturamento para você pagar menos imposto, entender se você tem a possibilidade de adotar algum tipo de redução tributária, como é aplicado em muitos casos, revisar as informações que foram passadas lá no início do processo, no momento da abertura, que depois pode mudar por qualquer razão. Então, consequentemente, essas informações têm que ser revistas para poder receber nova instrução. Então, é feita uma reunião virtual inicial e depois é dado esse suporte até que você, então, tenha domínio daquilo que você precisa ter da parte burocrática. À medida que você vai evoluindo dentro da Tactus, aí você pode passar por outras etapas, como, por exemplo, se você precisar de uma gestão mais próxima do seu negócio digital. Eu quero, por exemplo, ter um acompanhamento financeiro do meu negócio digital. Nós temos um serviço premium específico para ajudar nesse aspecto. Se você precisar, por exemplo, de um planejamento tributário, porque o seu faturamento começou a crescer, o seu negócio evoluiu, você está pagando mais imposto, porque a alíquota ela se torna progressiva, né? Quem fatura mais, paga mais, e aí com o tempo isso começa a pesar mais, e aí você começa a ter mais possibilidades de conseguir ter ali uma economia tributária. Isso também é feito pela Tactus. Nós temos um time que vai fazer a análise necessária, vai fazer as reuniões necessárias e vai dar o suporte para fazer algum tipo de migração tributária para poder te favorecer melhor. O que você precisa entender é que nós somos especialistas em negócios digitais. Atendemos mais de 2.000 negócios digitais em todo o Brasil. Todo tipo de negócio digital praticamente já passou pela Tactus e estão dentro dos nossos clientes. E cada situação são situações muito específicas. Esse nível de conhecimento ele é necessário. Tanto que os nossos times eles são separados por squads que são especializados por área. Então nós temos um time que cuida de e-commerce,
Nós temos um time que cuida, por exemplo, somente de infoprodutores. Nós temos um time que cuida somente de youtubers e por aí vai. Por conta disso, para essa necessidade de conhecer profundamente como é que vão se aplicar os aspectos de cada um dos nossos clientes. E você pode ter plena certeza que dentro da Tactus você vai receber o suporte que você precisa. Não é à toa que a Tactus é a maior empresa de contabilidade para negócios digitais do Brasil. Bem, eu espero que tenha ficado claro para você. Se você tiver alguma dúvida complementar, se você quiser ter algum suporte complementar, quer seja nosso cliente ou não é nosso cliente ainda, quer saber um pouco mais, na descrição do vídeo você tem links, ou se você estiver assistindo no IGTV, é só chamar dentro do próprio Instagram, que vai ser um prazer te ajudar, e nos encontramos no próximo conteúdo.